Para a Fernanda e o Ronaldo. Assessor teu. Boa noite a todos. É com muita alegria que tanto nós, como com certeza toda a equipe do seu Raul está feliz, né, nessa noite, de estar recebendo pessoas de todas as casas, eu acho que tem aí, e para que nós possamos, né, confraternizar, né, nessa Semana Espírita, adquirindo mais conhecimentos e podendo rever, né, os nossos amigos que frequentam outras casas. A gente está sempre tão ocupado nas nossas casas, né, difícil a gente rever, né. Agradecer em nome do SEM a AME, né, que nos proporciona esse trabalho já há alguns anos, né, e que é maravilhoso, né. A gente tem sentido que o pessoal gosta muito, né? As casas às vezes não são tão grandes, são pequenas, mas o amor é grande, né? E o carinho também é muito grande. Então queremos agradecer a Socorro, né? Que é a presidente da AME, e nós, né? Que a maioria está aí, que são os conselheiros, né? Municipais da Espírita, que também ajudamos, né, a Socorro de alguma forma a organizar esse trabalho. E feliz por todos, né, participarem. Nós vamos dar início então, pedindo a Bomina, ela vai fazer uma mensagem e depois a Rosana vai fazer a prece inicial para nós. Na segunda-feira nós vamos estar lá no Luz e Esperança, lá no bairro Centenário, né? Lá no Criança Feliz, tá? Então todos que estão aqui estão convidados a participar. O nosso tema desse ano é muito importante, né, gente? A gente precisa preservar, né, as famílias, e é o nosso bem maior, né? Mesmo que não sejamos perfeitos dentro da nossa família, mas é o nosso maior tesouro, né? Então que a gente possa estar indo participar esses dias, né? Para a gente estar aprendendo cada vez mais, tá bom? Muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Mensagem do Senhor, não, porque sim, desculpa. Foi mal. Meu amigo. Boa noite. Boa noite. Doce Rainha do Lar, de Meimei. Doce Rainha do Lar, quem te relacionará os sacrifícios? Que concha sublime te guardará na terra as pérolas do coração, vertidas em forma de lágrimas, para definir-te o salário do céu? Todos te devem carinho, raros te conhecem no esplendor de tua renúncia. Embora desconhecidas, porém, as tuas mãos de luz alimentam a vida. Teces a renda do berço e guardas a nossa existência no ninho acolhedor de teus braços, orvalhando-nos de ternura para que venhamos a crescer no entendimento. Isolada no pequenino reino doméstico, sustentaste-nos os passos primeiros, ensinando-nos a pronunciar o nome de Deus. Quando todos se fatigavam à frente de nossos caprichos, era teu coração nosso invariável refúgio. Desapegaste a ti mesma de todos os adornos para que nos enfeitássemos de ilusão, quanta vez esquecendo-te a distância de nossos triunfos. Nem por isso te revoltaste, anjo amigo. Bastava que a dor nos anuviasse os olhos para que as tuas mãos desfalecessem de amor, acariciando-nos a face tristonha e arrebatando-nos de novo a música do sorriso.
Muitos se ergueram aos clarins da fama, relegando-te à obscuridade, e outros muitos atingiram as culminâncias do ouro e do poder, olvidando-te no infortúnio. Entretanto, mãezinha, teus lábios sorriam felizes, abençoando-lhes a vitória. Vives na base de todos os monumentos do mundo. No entanto, quão poucos se lembrem de ti, crucificada no sofrimento, para que a alegria e o progresso assinalem o esforço das criaturas distraídas da terra. Enxuga, porém, o teu pranto oculto e não permitas que a flagelação e a saudade, a mágoa e o desencanto te sufoquem a alma. Ainda mesmo apunhalada de angústia, crê e espera, ama e ajuda sempre. Do teu trono de humildade e aflição, alça teu pensamento ao caminho estrelado, porque na glória do céu, a tua dolorosa vigília é abençoada pela divina soberana, cujo filho é o nosso excelso rei, coroado de espinhos. Mene. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Unindo os nossos corações, agradecemos, Senhor, por esse dia tão iluminado. Agradecemos por todas as bênçãos que recaem sobre nós. Agradecemos a presença dos nossos irmãos, amigos, encarnados e desencarnados, que nesse momento se unem a nós para o estudo do Evangelho do nosso Mestre Jesus. Que essas bênçãos, Senhor, possam se espargir, encontrando não só aqueles que estão aqui, mas todos os nossos irmãos de humanidade, e principalmente aqueles que nesse momento vivenciam experiências um tanto quanto dolorosas. Que possa também alcançar aqueles doentes do corpo e da alma. Que essa energia do bem e do amor que nesse momento emanamos possa alcançar esses nossos irmãos, assim como engrandece o nosso ser, para que possamos ter a certeza sempre de que somos amparados pelo nosso Pai, que somos acolhidos pelo nosso Mestre Jesus através da sua misericórdia. Sendo assim, Senhor, que na noite de hoje, através desse movimento do amor, o nosso planeta possa observar de uma forma intensa a luz que vai envolvê-lo. E por tudo, Senhor, nós agradecemos. Nesse momento, convido o nosso querido irmão Juliano, representando a Fraternidade Irmã Narcisa, que vai fazer para nós hoje o estudo da noite. Agradeço, Juliano, a tua presença. Boa noite a todos. Queria iniciar agradecendo o convite da casa, em representar a casa e toda a organização da ANE do SEM, todo o evento. Acho importante frisar, como
como a Sonia disse, é uma alegria muito grande para o movimento, acho que individualmente, a gente confraternizar num evento, com a presença física, a presença, acima de tudo, sentimental, de pessoas de todas as classes, pessoas que eu não via há muito tempo, que realmente engrandecem o nosso coração, o contrário. Temos muito a fortalecer uns com os outros, e esses momentos nos promovem isso. Então, gostaria de agradecer muito a presença de todos. Estou aqui representando hoje a irmã Narcisa. Gostaria de apresentar um pouco para vocês das atividades da casa. Para quem não conhece, ele fica na Rua Miguel Couto, 228, paralela a Juscelino Kubitschek, ali no Jardim del Rei. Gostei, tecnológico. Eu acho que eu estou ficando ultrapassado. Então fica ali no Miguel Couto 228, paralela a Juscelino Kubitschek, ali no Jardim del Rei. Uma casa que integrei há pouco tempo, mas que realmente ela oferece uma fraternidade muito grande para a gente, pela proximidade uns dos outros. E creio que é isso que nós precisamos nos tempos que nós enfrentamos agora. Proximidade, apoio, amparo, companheirismo, fraternidade e amor entre nós todos que aqui estamos em jornada evolutiva. Lá na casa nós temos, nas segundas-feiras, o estudo do EGD, desde o primeiro, do tomo 1 até a mediunidade 2, então o pacote completo para quem deseja adentrar os conhecimentos na doutrina espírita. Nós temos evangelização infantil também na segunda-feira. Na terça-feira as reuniões públicas, às 8 horas. A evangelização na terça-feira, visita ao lar, atendimento fraterno, e estamos lá abertos, dispostos, disponíveis para auxiliar no que todos precisarem. Eu gostaria de convidar vocês a participarem também um dia da reunião pública lá. Acho que é importante essa troca de conhecimentos, esse convívio, esse contato físico, como eu já ressaltei, e essa iniciativa de poucos anos, acredito, de fazer a Semana Espírita nas casas, acho providencial e espetacular realmente. Bom, nosso objetivo é falar um pouco sobre o Evangelho, o capítulo 14, honrar vosso pai e vossa mãe. Gostaria de iniciar fazendo a leitura das passagens evangélicas, não sei se é do conhecimento de todos, então acho importante. Sabei os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis agravo a ninguém, honrar vosso pai e vossa mãe. No livro de Marcos, Lucas e Mateus, nos respectivos capítulos e versículos. Honrai a vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Que está em Êxodo. Preciso de um copo. Acho importante, antes de adentrarmos ao assunto, contextualizarmos um pouco com a seguinte pergunta. A ideia é trazer uma reflexão hoje, para todo mundo. Então, com a seguinte pergunta: quem nós somos? Será que a nossa consciência está realmente expandida? Será que é do poder da nossa consciência entender quem nós somos? É claro que a gente já sabe que a gente é um espírito. Mas talvez a pressão material faça com que a gente não leve isso a termo em todas as nossas atitudes, não nos compreendendo como espíritos imortais e nos constrangindo apenas a essa existência. Mas nós somos espíritos imortais, em vias de progresso. Todos nós que aqui estamos habitando este orbe, independente se encarnados ou desencarnados, estamos muito próximos uns dos outros. Em entendimento, em sentimentos, em visão, em consciência. Estamos muito próximos. Se nós olharmos apenas para essa encarnação, a gente possa ver um distanciamento maior. Mas se olharmos
com um horizonte mais ampliado da imortalidade da alma, nós estamos muito próximos uns dos outros. A compreensão de que somos espíritos imortais em vias de progresso nos poupa de muitas dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Porque elas serão diminuídas. Tendo consciência de que aquele é apenas uma etapa, apenas uma situação que nos é apresentada para que a gente possa aprender, para que possamos evoluir, para que possamos depurar os nossos sentimentos e trazer à tona a nossa luz interior. Todos nós que aqui estamos somos filhos de Deus. Mas infelizmente, às vezes com essa restrição da visão, nós não compreendemos isso e não trazemos isso à essência e nos preservamos a julgamentos vãos ou a sofrimentos desnecessários. Então vamos compreender, somos todos filhos de Deus, num processo evolutivo muito próximos uns dos outros, muito próximos, apesar de termos as diferenças. E essas diferenças nos fortalecem, porque nos dão uma ótica oposta, às vezes, à nossa, às vezes paralela à nossa e às vezes igual à nossa. E isso faz com que a gente tenha uma nova ótica sobre as situações, promovendo a nossa evolução. Então eu queria trazer essa reflexão dessa compreensão, da gente ter sempre isso em mente. Somos espíritos imortais. Vamos tentar romper um pouco a barreira da matéria e nos compreendermos como espíritos imortais. Eu retirei alguns trechos de livros subsidiários à doutrina, principalmente Emmanuel e Joana de Ângeles, que são meus autores preferidos, né? Emmanuel nos traz a seguinte passagem aí no livro Antologia Mediúnica, o título do texto é Mãe, né? Não te esqueças, porém, que 9 meses antes que outros te vissem a face, a tua presença na terra era o segredo da vida, entre o devotamento materno e o mundo espiritual. Nós estamos falando de honrar nossos pais, nossas mães. Muito antes da gente ter essa pequena consciência que a gente tem nessa encarnação, houve uma preparação de espíritos superiores, houve uma aceitação de uma mãe que nos recebeu aqui nessa encarnação. Qual a melhor ferramenta dentro das leis de Deus que nós temos para a evolução? É a oportunidade que nós temos aqui nessa reencarnação. É fantástico isso. E quem nos concedeu isso? O ventre das nossas mães. Quem venceu barreiras para nos receber muitas vezes? As nossas mães, os nossos pais. Sabemos, como eu relatei antes, que somos espíritos em evolução. E muitas vezes o relacionamento entre esses espíritos são conturbados. Mas houve muito amor envolvido, muita vontade envolvida, muita misericórdia divina para que a gente estivesse aqui hoje, encarnado, aproveitando das oportunidades do educandário chamado Terra, encarnados. Então temos que reconhecer isso. E isso faz parte de honrar aos nossos pais, por essa oportunidade que eles nos proporcionaram. Quando o mundo te aclama a cultura ou o poder, o renome ou a fortuna, recorda aquela que não apenas te assegurou o equilíbrio, ensinando-te a caminhar, mas também atravessou longos meses de vigília, esperando que viesse a pronunciar as palavras primeiras, para melhor escravizar-se à execução dos teus desejos. Qual é a força criadora do universo? O amor. É a maior força criadora do universo. Nós compreendemos o amor na essência? Eu acredito que não.
Porque se nós compreendêssemos o amor na essência, nós compreenderíamos as leis de Deus na essência. E a gente ainda não está nesse estágio. Mas estamos em vias de compreensão. Qual é o amor mais sublime que nós conseguimos ver aqui neste planeta? Da mãe para com o filho. De Deus, nosso Pai, para conosco. O amor é a força criadora. A mãe que nos recebeu aqui empenhou todo o seu amor nos criando, nos gerando, nos dando a oportunidade de aqui estarmos, depurando dos nossos sentimentos ainda imperfeitos, nos depurando das nossas limitações e proporcionando que possamos evoluir e trazer à tona a nossa essência divina, enquanto filhos de Deus. No devotamento do Pai, todos os filhos são joias de luz. Entretanto, para que compreendas certos antagonismos que te afligem no lar, é preciso saibas que, entre filhos companheiros que te apoiam a alma, surgem filhos credores, alcançando-te a vida por instrutores de feição diferente. Ou seja, existem relacionamentos entre filhos e pais que são produtivos, são mais fáceis, são mais sutis. E existem os relacionamentos dos credores também, que vêm para nos cobrar, que vêm para nos ensinar. E entender que essa cobrança e essa dificuldade, às vezes uma aspereza no relacionamento, é a oportunidade que nós temos de reparar uma situação muito mais penosa de encarnações pregressas. Então, mesmo que o relacionamento com os nossos pais seja dificultoso, existe ali uma lição que a gente possa tirar. A gente sabe que nem tudo, como a gente diz popularmente, né? Nem tudo são flores, né? Nem todo relacionamento é fácil. Por isso, mais uma vez eu volto. Nós somos espíritos imortais, individuais, únicos, com pensamentos diferentes, que percorremos caminhos diferentes. Mas não podemos esquecer que somos todos filhos de Deus. Então, aquele relacionamento que é doloroso, pode ser doloroso para mim, doloroso para o meu pai, mas ali tem uma situação, tem um cenário que foi construído com muito amor por espíritos superiores para que a gente possa aprender com aquilo. Então faz parte da nossa obrigação e da nossa honra para com os nossos pais tirar proveito dessa situação, aprender as lições que ali estão empregadas nessa situação. Não te rogo a liquidação de débitos na intimidade do gabinete, e sim procuram-te o colo para uma nova fase de entendimento. Ou seja, mesmo nesse relacionamento complicado, é uma oportunidade que a misericórdia divina está nos dando para repararmos, para aprendermos, para brilhar a centelha divina que existe em nós. Para nos libertarmos de laços, de situações, muitas vezes até possível de obsessões anteriores. Mas são sempre oportunidades. Nós tendemos, pela nossa falta de consciência, muitas vezes, a encarar situações que são dolorosas como exclusivamente dor. Mas as situações dolorosas nos tiram da zona de conforto para que possamos enxergar as situações sobre uma nova ótica, para que possamos nos libertar do que nos causa dor. Ou seja, tudo que nos acontece por acréscimo da misericórdia de Deus é uma oportunidade bendita da nossa transformação em seres melhores. Desde que possamos aplicar a nossa vontade, porque é claro, creio que seja claro para todos nós que aqui estamos, os espíritos superiores nos auxiliam, Deus está nos auxiliando,
nossos pais estão nos auxiliando, amigos estão nos auxiliando, mas ninguém vai fazer por nós. Nós temos a nossa responsabilidade, enquanto criaturas, fazer a nossa parte, aplicar a nossa vontade e agir na transformação. O auxílio estará sempre presente, mas nós precisamos entrar com a nossa parte. Assumir a nossa responsabilidade. Já é tempo de assumirmos a nossa responsabilidade pela nossa evolução espiritual. Uma pergunta um tanto quanto dura. Se hoje fosse o último dia dos seus pais, você estaria em paz com a forma como os trata? Quem ainda tem pai encarnado aqui? Muitos de nós, né? E aí essa pergunta, essa reflexão? No mesmo teor, nos vem a pergunta, nos compreendendo enquanto espíritos imortais, se chegasse um mentor para a gente hoje, com muito carinho, e falasse, chegou sua hora de desencarnar, você está pronto? Isso é termos a consciência de quem nós somos, de como nós agimos. Eu creio profundamente que são duas respostas difíceis para nós no momento ainda em que nos encontramos. Mas são perguntas que nós temos que nos fazer constantemente para que possamos estar prontos para essas situações. Porque elas vão acontecer. É fatal que nós vamos desencarnar. É fatal que ainda quem tem pais, esses pais irão desencarnar. E essa resposta depende de alguém ou exclusivamente de nós? Alguém pode nos ajudar a dar essa resposta? Alguém pode aliviar nossa consciência em relação a essa resposta? Depende exclusivamente de nós. Da utilização do nosso conhecimento adquirido até aqui, da aplicação dos nossos bons sentimentos desenvolvidos até aqui, da utilização do nosso livre-arbítrio até aqui. Então eu convido a todos a refletir daqui para frente. Estejamos prontos a todo momento sobre perguntas complicadas que serão apresentadas para a gente nessa existência. Só que essas respostas nunca serão perfeitas. A partir do momento que a gente adquire um pouco mais de consciência, é óbvio que a gente quer tratar os nossos pais melhores, os nossos companheiros de jornadas, os nossos afetos, todos aqueles que nós encontramos, e a nós mesmos. Também é providencial que a gente não exerça uma cobrança exagerada sobre nós, tendo consciência do estágio que nós estamos, mas temos consciência de que até aqui fizemos o melhor possível. Se estamos certos de que até aqui nós honramos nossos pais, nós responderemos essa pergunta com muita tranquilidade. Por quê? Eu fui até o limite das minhas forças, do que me era possível naquele momento, em termos físicos, em termos materiais, em termos afetivos. Eu fui ao limite das minhas forças. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. E aí estaremos com a consciência tranquila. Honrar o pai e a mãe não é sobre eles, é sobre quem você está se tornando. Mais uma reflexão um pouco mais profunda para a gente, né? Na verdade, tudo é sobre nós. Como nós interagimos, como nós nos relacionamos, como nós nos transformamos, como nós evoluímos, como nós compreendemos as leis de Deus, como nós amamos ao que nos acontece. O redor, o exterior, é consequência. Muito do que acontece
no nosso planeta, ao nosso redor, é consequência da organização de Deus, das leis de Deus, que a gente não consegue compreender pelo nosso tamanho. Mas o que nós podemos compreender e o que nós temos a ação é única e exclusivamente sobre nós. Eu amo meu filho de paixão, faria tudo por ele. Mas ele tem que fazer a parte dele. Essa é a mesma interpretação que Deus tem conosco. Ele nos ama, nos dá todas as oportunidades necessárias, mas nós temos que fazer a nossa parte. Ninguém pode fazer pelo outro. Nós não podemos transformar o outro. Não seria mais fácil uma falange de espíritos superiores descer aqui e promover a evolução de todo mundo? Mas isso não é possível. Nós precisamos conquistar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Então é sempre sobre o que nós estamos nos tornando, sobre o que nós estamos valorizando, sobre o que nós estamos buscando e como nós estamos agindo nas oportunidades que nos surgem. Honrar seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. A responsabilidade que eles tiveram conosco, o carinho e o amor que eles tiveram conosco, acho que é justo que a gente retribua. E aí vamos um pouco além. Se uma pessoa que muitas vezes não é do meu círculo familiar físico, mas é do meu círculo familiar sentimental de ideais, se ela tem carinho comigo, não é justo que eu devolva carinho? Se ela não age com amor, não é justo que eu devolva amor? O que eu não consigo é exigir que ela tenha amor para comigo. E aí a gente expande um pouco mais. A família consanguínea é uma oportunidade, faz parte da organização e das leis divinas. Mas nós estabelecemos aqui, entre nós, uma família que vai além da matéria, pela busca dos mesmos ideais. No nosso caso, a doutrina espírita nos orienta para um mesmo caminho. E dentro da doutrina nós estamos em busca do mesmo ideal, de reforma, de melhoria, de nos tornarmos pessoas melhores, humildes, caridosas, de auxiliarmos uns aos outros dentro das nossas possibilidades. Então a família consanguínea é só uma das organizações de Deus que vão promover a nossa melhoria. Mas nós temos inúmeras outras. E nos compreendermos como família, tratarmos o outro com o amor que nós começamos a experienciar dentro da nossa família consanguínea, faz com que o amor cresça ainda mais dentro de nós, se expandindo e atingindo todos aqueles que estão ao nosso redor. E conforme a gente vai auxiliando ao nosso redor, pela nossa própria transformação, isso vai ganhando proporções cada vez maiores. Vai sair da comunidade espírita para a comunidade que a gente trabalha. Por quê? Porque a gente não é só espírita. Nós trabalhamos com outro círculo de afetividade, uma outra família que ali se forma. Num esporte que nós praticamos, ou enfim, em todos os lugares, em todos os espíritos que nós convivemos aqui na Terra. E aí essa fraternidade, essa irmandade vai fazendo crescer cada vez mais o amor exponencialmente, e aí sim nós estaremos contribuindo para a transformação desse nosso mundo. Através do auxílio da nossa própria transformação. Lá no Evangelho ainda, tem essa passagem, né, do honrar dentro da passagem do honrar vosso pai e vossa mãe. É um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe. Mas o termo honrar encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar, por essa forma, que o amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência,
o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Ou seja, nós estamos praticando na nossa família de laços biológicos, físicos, o que nós vamos expandir para o nosso próximo em geral. Alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Lembra daqueles relacionamentos difíceis que a gente falou há pouco? Não devemos censurá-los, não devemos puni-los. Isso não cabe a nós. A própria lei divina se encarregará de fornecer oportunidades para que aquelas deficiências sejam sanadas, para que aqueles aprendizagens sejam desenvolvidos. A nós nos cabe a nossa postura, o que está ao nosso alcance, que é amar e tirar o máximo de proveito daquela situação. O que nós devemos aplicar na sequência aqui desse evangelho fala? Nós devemos aplicar aqui a caridade, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Isso é claro para nós. Nós já sabemos, nós já temos intelectualizado esse conhecimento. Nós precisamos trazer esse intelecto para o nosso coração, exteriorizando isso como sentimentos. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais, que eu acabei adiantando e a gente conversou sobre isso, né? Nós estamos formando em todo relacionamento, em todo contato, em todo convívio, nós estamos formando uma família. Nós estamos formando laços além da matéria que nos auxiliarão e que nos propiciarão a desenvolvimentos. Lá no livro Consolador, de Emmanuel, né? Pergunta 342, a resposta de Jesus aos seus discípulos: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É um incitamento à edificação da fraternidade universal? O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular. Ou seja, expandir esse amor não apenas àquele ambiente dos laços de sangue, mas a todos que estão ao nosso redor. Então aquele companheiro de trabalho difícil, de relacionamento afetivo difícil, de relacionamento no centro difícil, porque a gente tem pensamentos diferentes, ideais diferentes, espíritos únicos com caminhos percorridos de forma diferente. O que a gente precisa fazer? Estabelecer a fórmula do amor, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então vejam que lá no Evangelho também, continuando nessa passagem, né? Honrar vosso pai e vossa mãe está intrinsecamente ligado à lei de justiça, amor e caridade. E nós sabemos, muitos que aqui estão têm certeza que sabem disso, que essa é a mais importante, porque ela resume todas as outras leis. Isso nos é trazido na doutrina, né? Lei de justiça, amor e caridade de Deus para conosco. Então, é isso que nós devemos aplicar. É isso que nós devemos desenvolver dia após dia. O que nós, integrantes da família espírita, temos feito? Como estamos empenhando o nosso tempo? Uma reflexão para nós. Estamos auxiliando uns aos outros? Ou estamos... Eu gosto muito da Joana, se der tempo a gente vai conversar. Como ela coloca, atribulado por sensações que nos desorientam e nos tiram o foco do que realmente importa. Então, será que nós espíritas estamos única e exclusivamente atribulados com as coisas materiais e com as coisas exteriores? Ou estamos realmente
escutando o nosso irmão necessitado, estamos tendo caridade para com as dificuldades dele, estamos auxiliando no centro vizinho, né? Como a Sonira falou, a gente às vezes fica fechado no nosso centro, porque temos muitas atividades, atribulações normal. Faz parte do processo evolutivo que a gente se encontra. Mas creio também que faça parte a gente acordar um pouco para isso e buscar além, sair um pouco dessa tribulação. Como mudamos, com o que nos preocupamos, qual o caminho que nós estamos tomando. Temos aqui espíritos que não abraçam os familiares há meses, espíritos que carregam mágoas há anos, espíritos que postergam as possibilidades presentes. Todos nós. Não é para um, para outro, não, todos nós. E não é uma crítica, é um alerta para nós. Será que nós não, muitas vezes, focamos no aprendizado técnico da doutrina e deixamos um pouco de lado a aplicação disso em sentimentos diariamente? Eu arrisco a dizer que todos nós aqui presentes carregamos algum tipo de mágoa. E já temos condição de não carregar mais. Já temos condição de solucionar. Já temos condição de amar, de nos libertar dessas correntes que não são físicas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, mostra algo profundo. Você não nasceu nessa família por acaso. Você não tem esses desafios por coincidência. Você está no melhor local, melhor situação e na melhor condição e capacidade de se transformar. Se todos nós que aqui estamos acreditamos em Deus, inteligência suprema, nós não podemos nos desviar, nos mascarar, como coloca a Joana, com nada que está aqui descrito. Então nós sabemos que nada é ao acaso, nós sabemos que nós temos as melhores condições agora. Então o que nós precisamos aplicar para fazer bom proveito e bom progresso nessa nossa reencarnação? A nossa vontade, o nosso conhecimento e a coragem de transformar. E só para a gente não alongar muito, no livro Garimpo de Amor, de Joana, tem um texto que se chama Amor e Família. O primeiro trecho diz o seguinte: o amor na família constrói a sociedade no mundo. Essa é a primeira frase. Eu gostaria de convidar todos vocês a estudarem os livros da Joana de Ângeles, porque eu acho que não é muito comum, são um pouco mais difíceis, mas tem coisas, aprendizados fantásticos para os momentos que a gente enfrenta. O amor é a mais sublime manifestação do pensamento de Deus, portanto de origem divina, que deve ser preservado com alegria e distribuído com exuberância, graças à sua potencialidade ilimitada. Ou seja, a força criadora de origem divina é o amor. Nós compreendemos o amor amplamente na sua essência? Não. Mas nós já compreendemos alguma coisa. Nós não podemos mais usar desculpas de que isso é para os espíritos adiantados, isso é para os espíritos puros. Não, nós já temos condição, nós já temos capacidade de fazer, aqui e agora. Né? Naturalmente, quem doa amor, inconscientemente que seja, aspira a sua vigência no mundo, especialmente na família. Lembra que a gente conversou que a família não é só a família consanguínea? Nós todos que aqui estamos encarnados, que habitamos esse orbe, somos uma família, muitos próximos uns dos outros. Desabituado a esse sublime investimento, o ser humano, que procede dos instintos primários e automatistas, somente pouco a pouco se impregna do seu amor, do seu valor especial, passando a compreender a profundidade do ato de amar. Ou seja, precisamos nos libertar dos instintos primitivistas e das atitudes automatistas.
Em outras palavras, precisamos despertar a nossa consciência para quem nós somos, para a oportunidade que aqui temos e para a capacidade que já desenvolvemos até aqui. Somos grandes, somos fortes, somos filhos de Deus. Somos uma centelha divina que vai iluminar o caminho por onde passar. Lembra daquela passagem do Evangelho? Brilha a vossa luz. A gente vai brilhar a nossa luz, expandindo o nosso amor, além dos nossos laços biológicos e físicos. Expandindo o nosso amor por todos os quadrantes, por todos os momentos em que convivemos em conjunto. Então o convite hoje é basicamente para isso, para despertarmos a nossa consciência de que somos grandes, somos espíritos, somos imortais. Estamos no momento correto, com as melhores condições possíveis, com todo o apoio necessário para transformarmos esse planeta num planeta feliz, no devido tempo. Certo? Parece que está todo mundo cansado já, quietinho. Concorda comigo? Então tá bom. Então vamos nos atentar a isso. A cada dia, a cada situação, não apenas no centro, não apenas na nossa família. É claro que, como dito, o desenvolvimento do amor se inicia em nossa família. Mas vamos compreender que todos nós que aqui estamos somos uma família. E temos capacidade de fazer muito mais do que nós fazemos. Desde que a gente tenha coragem de aplicar a nossa vontade e de nos libertar das prisões, muitas vezes psíquicas e psicológicas, que nos impedem de caminhar. Nos libertar do nosso ego, trazendo à tona o brilho de Deus que está dentro de nós. Temos coragem, realmente, de eliminar as cristalizações, de sairmos da nossa zona de conforto e fazer diferente. Encarar alguma coisa com uma visão diferente. Se vai estar certo ou se vai estar errado, Deus vai providenciar a resposta para nós. Se estiver errado, a gente aplica a nossa humildade, pede perdão, transforma, tenta de novo. Nós teremos outra oportunidade. A misericórdia divina vai nos conceder outra oportunidade, desde que a gente tenha coragem de enfrentar e de mudar. Tá bom? Agradeço muito a todos, mais uma vez, que assim seja. Deixa eu aqui. Já tem mais uma pergunta para lá para nós agora. Aí eu cortei. Cortei metade do que eu ia falar. Primeiro, agradecer, nossa, obrigada a todos que estiveram aqui prestigiando a nossa ilustração, o nosso falar através do Juliano sobre essa mensagem tão bonita que é sobre os nossos pais. Então vamos agradecer ao Pai Maior, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu não só a vida, nos deu também a luz de Jesus, esse mestre que é o nosso irmão maior, que nos guia, nos orienta, nos ilumina. E através dele recebemos tantas bênçãos e tanto amparo para aqui estar, prosseguir na nossa jornada, cumprindo o que prometemos, o que nos responsabilizamos em fazer. Às vezes não conseguimos, mas Jesus nos ama tanto, olha o amor aí de novo, que Ele nos entende e nos espera. Senhor Jesus, também te agradecemos a todos e ao Senhor principalmente.
noite. Obrigada e que assim seja. A Socorro vai fazer um encerramento. Nós vamos sortear livros. Amém.